Para pensar e imagina o seguinte: e se existisse, por exemplo, alguma arma que permitisse com que você nucasse salas por completo e que você não precisasse de aspecto encarnado? E eu digo pra vocês, sim, essa arma existe e no fim das contas é a Sobek Curva, ok? Pra surpresa de 0 pessoas. Porém, eu vejo muita gente, por exemplo, não explorando todo o potencial dessa arma em outros Warframes, é claro, com exceção da Sarin. No fim das contas, a grande força dessa arma tá no mod Acid Shells, que, bom, tecnicamente faz com que você cause dano corrosivo em área quando você mata um inimigo com o próprio disparo normal da arma. Porém, esse dano em área, ele depende exclusivamente da vida do inimigo que você matou. Então, seguindo essa lógica, por exemplo, se você matar um inimigo Esmos ou um inimigo que tenha só mais vida mesmo que o normal, você automaticamente também já causa mais dano do que normalmente daria. Isso porque o inimigo que você matou é mais forte. Porém, existem algumas nuances aqui que dá pra gente explorar e fazer com que essa arma simplesmente nuke salas por completo com um disparo e o melhor de tudo, com qualquer Warframe. É claro que a gente vai levar em consideração aqui alguns parâmetros fixos que devem ser considerados e utilizados, mas em resumo você consegue fazer isso com qualquer um. Mas primeiro vamos entender mais ou menos como funciona o dano da Acid Shells. Como está descrito no próprio mod, ela causa dano corrosivo em área e não o proc corrosivo. Então não, você não vai causar efeitos de status corrosivos aí, muito menos também outros efeitos que você possa colocar com mods na arma. O que esse mod faz é simplesmente causar o dano. Efeito de status e tal, ele não adiciona. E, inclusive, é justamente por conta da terceira habilidade da Sarin que ela é o frame que é mais usado junto com a Sobek, pelo simples fato dela só forçar o efeito de status tóxico no disparo. Então, na explosão, quando você utiliza a terceira habilidade da Sarin, você consegue forçar o proc tóxico, o que torna essa arma muito forte na mão da Sarin. E outra coisa que a gente deve levar em consideração aqui é que aumentos de dano base, mods de aumento de dano base, não aumentam o dano da explosão. Não adianta você colocar, por exemplo, um point blank aí, porque ele não vai aumentar o dano da explosão, vai aumentar o dano do disparo normal. Mas da explosão, a única maneira de você de fato aumentar o dano dela, pelo menos com mods, é utilizando, por exemplo, mods de facção, que entram também no dano da explosão, fazendo com que você cause muito mais dano no inimigo no geral. Então, quando a gente vai utilizar uma Sobek Curva, e bom, provavelmente você sempre vai acabar usando o mod Acid Shells, para você ter mais eficiência no dano da explosão, você obrigatoriamente deve usar mod de facção. Nesse caso, mesmo você não gostando, não tem para onde você fugir. O bônus de valência da sua arma deve sim ser levado em consideração porque o elemento que você quiser utilizar vai interferir, na verdade vai influenciar positivamente ou negativamente a sua sinergia. Por exemplo, utilizando aqui Shatas Whisper, vai ser a primeira sinergia que eu vou demonstrar para vocês. Nesse caso, o ideal seria você usar uma valência de dano ígneo, porque você poderia, por exemplo, equipar um Primed Chilling Grasp e ter dano explosivo. Utilizar a Shatas Whisper junto da Sobek Curva, pelo menos na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor maneira de forçar uma sinergia, porque você tem dano em outra instância também para explosão da Acid Shells. E essa instância adicional de Void é simplesmente maravilhosa para você manter a consistência da sua arma, porque sem a Shatas Whisper, você tem um dano em área interessante, mas ele não é consistente. Às vezes você vai dar pouco, às vezes você vai dar um pouco a mais, porque sinceramente, até quando você mata um inimigo bem forte, eu acho que pelo menos sem a Shatas Whisper, não vale a pena usar Acid Shells. Agora, uma outra informação muitíssimo importante é que, por exemplo, levando em consideração, é claro, que você vai estar usando o mod de facção, que querendo ou não, é obrigatório para você aumentar o dano da explosão da Acid Shells, quando você usa Shatas Whisper, o mod de facção ele é aplicado duas vezes. Primeiro, ele é aplicado na explosão da Acid Shells, e depois ele é aplicado na instância de dano da Shatas Whisper. Ou seja, você tem muito mais dano do que normalmente teria quando você utiliza mod de facção e Shatas Whisper. Por exemplo, a gente pode utilizar esse pequeno combo na Banshee, utilizando também a Sonar, assim multiplicando ainda mais o dano que a gente causa, inclusive a explosão da Acid Shells pode acabar sendo também amplificada por conta da Sonar. É claro que vai depender de onde o inimigo está marcado, mas por exemplo, considerem essa ampliação de dano da Sonar junto do mod de facção e a outra instância da Shatas Whisper. Você tem um dano absurdo, que inclusive vai se alastrando pela sala inteira com um tiro. A Nova também é um Warframe muito popular que inclusive também se dá muito bem com esse combo.
E isso, é claro, por conta da sua quarta habilidade, a molecular, que pode fazer com que você torne os inimigos mais propensos, mais vulneráveis a tomar dano. É claro que a velocidade ou a lentidão que você aplica neles aí vai de gosto, você pode decidir o que fazer junto dessa utilização, mas sinceramente, imagina só você tendo outra instância de dano com esse dano também amplificado por conta da quarta habilidade. E isso, inclusive, pode ser combado também com a primeira habilidade da nova, que faz com que você, além de receber redução de dano, você pode usar aquelas bolinhas que pulam nos inimigos para procar, por exemplo, ígneo e explosivo, mas não para causar dano, mas para servir para o seu galvanizado. Assim você causa mais dano, por exemplo, no disparo e facilita ainda mais de você dar o hit kill, ou seja, fica mais fácil de você nocar tudo com um tiro só. E, enfim, no fim das contas, seguindo essa mesma lógica de tornar os inimigos mais vulneráveis a dano, a gente tem também o Caliban, que também se sai muito bem usando a Sobek Curva com o Shatas Whisper, porque usando a segunda habilidade do Caliban você só levanta todo mundo, mas não só levanta, como também torna eles mais propensos a tomar mais dano. Em resumo, quando você levanta todo mundo e dá um disparo em algum inimigo que seja, você simplesmente faz com que todo mundo evapore. Você deleta eles a nível atômico. Eles deixam de existir em 1 segundo. Isso sem contar, é claro, que você pode summonar ali alguns pequenos sentients que simplesmente regeneram seus escudos, tornando você muito mais resistente também. E é claro, você pode escolher aqui se você remove a quarta ou a primeira habilidade. A primeira habilidade pode te dar energia, você levanta inimigos e usa ela, por exemplo, nos inimigos ali para conseguir energia aproveitando que eles estão parados. Ou você pode usar a quarta habilidade para remover a armadura deles e simplesmente matar eles, causando mais dano ainda. Eu, particularmente, tirei a quarta, mas você pode manter se você preferir. Enfim, é claro que a gente tem mais opções aqui de vulnerabilidade a dano, mas enfim, se eu for falar de todo mundo, o vídeo vai ficar extremamente longo. Mas, mantendo ainda a sinergia com Shatas Whisper, por exemplo, a gente poderia usar a Garuda. Sim, a Garuda. Quando a gente marca inimigos com a quarta habilidade e, por exemplo, mata um inimigo usando a Sobek com SD Shells, a gente ainda vai ter aquele dano explosivo em área. E junto da Shatas Whisper, a gente consegue manter uma reação em cadeia muito mais forte também, porque a gente consegue procar dano de corte nos inimigos. E como, por exemplo, a SD Shells causa dano baseado na vida do inimigo que você matou, bom, você tem basicamente aí um dano que vai escalonando conforme o inimigo também aumenta o nível, também aumenta a vida. É claro que todas as outras utilizações também fazem isso, mas essa em específico faz isso de certa forma um pouco melhor, porque você também causa dano de corte. Então, em resumo, imagina uma reação em cadeia, porém de cortante. É claro que contra inimigos mais fracos ali, você vai dar hit kill do mesmo jeito, mas conforme eles vão ficando mais fortes, você vai vendo que, ok, eles ficam vivos, mas o dano cortante com o passar do tempo começa a obliterar eles. Enfim, falando de corte e falando de armadura, por que não falar também de redução de armadura? Por exemplo, quando a gente usa aqui um Vauban, usando a quarta habilidade dele, mas na versão onde você levanta inimigos para justamente remover a armadura. Quando a gente utiliza também a SD Shells desse jeito, a gente consegue amplificar muito nosso dano, é claro, levando em consideração também que a gente pode ampliar o dano das nossas armas com a segunda habilidade. Mas não acaba por aí, a gente pode também usar a primeira habilidade para nucar. Pois é, a gente pode usar a Tesla Nervos para justamente nucar também junto com a sua Sobek Curva. Isso porque, quando você usa, por exemplo, o mod de ampliação Tesla Bank, você tem ali 4 bolinhas que simplesmente pulam no inimigo e assim que esse inimigo morre, ela causa todo o dano acumulado em uma grande área. Agora você imagina, você mata ali vários inimigos com a explosão da sua Sobek Curva e em seguida, quando você mata esses inimigos que também estão sob efeito da primeira habilidade, eles simplesmente começam com outra reação em cadeia, só que nucando com a primeira habilidade. Em resumo, você consegue ampliar, é como se, entre aspas, né, você ampliasse a área que a sua Sobek Curva explode tudo, mas no fim das contas é só uma reação em cadeia combinada. E um pequeno aviso, caso você queira usar essa sinergia com o Vauban, não vale a pena você ficar procurando o inimigo e atirar no inimigo em que você sabe aonde está a bolinha, porque no meio da bagunça ali você simplesmente não vê a bolinha. Ela vai pular, ela é pequena e ela começa a jogar um monte de pequenos números na sua tela por conta do dano que ela causa e do proc elétrico que ela também causa em área. Então o que eu recomendo você fazer é só joga a bolinha e atira em todo mundo. No fim das contas, alguma hora você vai acertar. Mas calma aí, todos os Warframes que eu falei até agora são Warframes que conseguem sinergizar, reduzindo a armadura, aumentando o dano que você causa, dando vulnerabilidade. Enfim, também tem como a gente fazer isso com Warframes que não fazem isso.
como por exemplo com a Wisp. Isso porque o que ela faz aqui é muito simples, ela coloca cadência na sua arma usando o broto. Então, em resumo, você pode compensar a falta dessas outras coisas que você deveria ter em cadência. Você começa a sentar o dedo em todo mundo e pronto, você conseguiu suprir a necessidade de sinergia porque você está simplesmente spamando disparo feito um louco. E, inclusive, você pode combar a sua back curva também com a Breath Surge, causando mais dano em área. Eu, sinceramente, não achei tão eficiente assim, mas é algo a mais ali que você pode colocar na sua build que possa fazer com que ela tenha mais eficiência. Mas calma aí que até agora eu só mostrei a sinergia com o Shatta's Whisper, que na minha opinião, na maioria dos Warframes se sai melhor, por exemplo, que Roar. Mas sim, dependendo do que você quiser fazer, Roar pode ser inclusive muito melhor. Como por exemplo, como eu comentei anteriormente no começo do vídeo, usando na própria Sarin. Assim você ampliaria o dano, não só da sua back curva e também da explosão, como você poderia ampliar o dano dos seus procs tóxicos também que você causaria e da primeira habilidade, os esporos, que simplesmente começam a tirar a armadura dos inimigos e também causar dano neles ao longo do tempo. Então, em resumo, por exemplo, Warframes como a Sarin se saem muito melhor com Roar do que com Shatta's Whisper. Inclusive, a reação em cadeia da Sarin com a Sobek é uma coisa completamente anormal. Isso daqui não faz o menor sentido, porque tem casos, inclusive, que o negócio ele só não acaba, ele vai seguindo ali enquanto tiver inimigo, ele vai pegando em vários inimigos e vai seguindo a reação em cadeia. É simplesmente imoral. Mas não se esqueçam de levar em consideração aqui nesse caso a valência da arma de vocês. Isso porque, como eu comentei, explosivo se sai muito bem com Shatta's Whisper, mas em contrapartida, usando com Roar já não é a mesma coisa. Então aqui, nessa hora, na hora da valência, vocês podem escolher sinceramente a valência que vocês quiserem, tá? Fica a critério de gosto. Se você quiser colocar aí dano viral na sua back curva, você pode colocar. Isso porque você já teria corrosivo com a primeira habilidade da Sarin. Ou se você simplesmente não quiser colocar nenhum dos dois e quiser colocar um rifle Elementalist para aumentar o dano dos seus procs, você também pode, nada te impediria. Enfim, sabendo dessa pequena alteração aqui que vocês podem fazer, vamos começar a falar do último Warframe, mas não menos importante, Sight9, que simplesmente da lista é o mais recente e funciona muito bem com a sua back curva. Isso porque, assim como a Sarin, ele também consegue forçar efeitos de status na explosão da SD Shells. E o melhor de tudo, você pode escolher o efeito de status que ele vai procar. Como, por exemplo, você, assim como a Sarin, pode colocar dano tóxico ali na sua segunda habilidade e usar fragmento verde para aumentar o dano tóxico que você causa. Ou, por exemplo, você pode utilizar dano gasoso. Sim, dano gasoso. Mas por que dano gasoso, Ryzen? Pelo simples fato de que dano gasoso também pode causar dano de precisão. Ou seja, se você mata com uma nuvem gasosa um inimigo e essa nuvem matou o inimigo com dano de precisão, com um acerto de precisão, essa morte com a nuvem tóxica também aumentaria a duração da sua invisibilidade. Ou seja, você matando só com nuvem tóxica também se mantém invisível. Falando por mim aqui, quando eu tô jogando solo, eu gosto muito de jogar com dano gasoso, porque assim eu poderia ficar simplesmente spamando nuvens gasosas pelo mapa e justamente resetando ali a minha invisibilidade de forma mais fácil. Eu acho divertido, enfim. Mas o dano gasoso pode ser muito perigoso se você, por exemplo, for jogar em esquadrão, porque imagina alguém também matando tanto quanto você. Os inimigos simplesmente não vão ter tempo para chegar na sua nuvem gasosa, sendo assim a nuvem gasosa não seria tão útil. Então, nesse caso, seria melhor reconsiderar o elemento que você for utilizar, como por exemplo o próprio tóxico, como dito anteriormente, ou ígneo. Usar o dano ígneo na segunda habilidade do Sight9 é muito interessante porque o proc ígneo é o único efeito de status do jogo que pode ter o seu temporizador resetado. Por exemplo, imaginem ali um inimigo com efeito de status ígneo tomando dano pro proc ígneo o tempo todo. Quando tiver faltando 1 segundo para aquele efeito de status ali, para aquele proc acabar, se você colocar outro efeito de status ígneo, além desse efeito se acumular com outro, você ainda vai ter o seu temporizador resetado, o que permite, por exemplo, com que você também tenha reações em cadeia usando o dano ígneo. No fim das contas, quando você mata um inimigo e ele vai acumulando aquele proc ígneo, ele vai passando e passando pra frente. Agora imagina isso, por exemplo, combando com um Set Mecha, ou com Contagious Bond no seu companheiro. No fim das contas, é mais um potencial interessantíssimo que você também pode explorar. No fim das contas, a sua back curva é uma arma com muito potencial, mas eu vejo sempre o pessoal usando da mesma maneira. Ou tá usando com Sight, ou tá usando com a Sarin. E na maioria esmagadora das vezes é usando com Sarin, porque ela, ok, tudo bem, ela é muito quebrada. Mas a gente também tem outras sinergias aqui que se encaixam muito bem.
Então, se você tá cansado de jogar com aquele Warframe que simplesmente não tem tanto dano em área, imagine isso daqui, por exemplo, com Inarius junto com os Kabates dele, imagine isso daqui com Unidos juntando o inimigo, imagine isso daqui com o Necros, você tirando a armadura e explodindo todo mundo que tá na área da Desecrate para você poder simplesmente pegar o loot de todo mundo. É possível com qualquer Warframe, é claro, vai depender da maneira que você sinergizar. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis!